Queridos, Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Estamos aqui para compartilhar algo da palavra de Deus. A história vai dizer para nós que em 1912 surgiu um acontecimento onde marcou a história, né? Marcou o mundo inteiro, né? Abalou o mundo inteiro. Porque no dia 14 de abril de 1912 nós temos registrado aí um acidente que aconteceu com uma embarcação onde ela bateu na ponta de um iceberg e naufragou, né? Nós estamos falando aí do barco Titanic, né? Que foi construído aí por um homem chamado Thomas Andrews. Esse homem não era um homem qualquer, mas era um construtor naval, era um engenheiro, um projetista, e ele projetou e construiu esse navio chamado Titanic, né? E ele era um irlandês. E em 1909, mais ou menos, começou a construção desse navio. E então nós estamos falando aqui de alguém que era capacitado, alguém que era especialista em construção naval. Porém, nós sabemos e conhecemos a história que em algum momento as pessoas maravilhadas com a estrutura que aquele navio tinha, chegaram ao ponto, né, de mencionar que nem Deus afundava aquele navio devido à estrutura que os olhos daquelas pessoas estavam contemplando, né, a estrutura daquele navio. Mas nós conhecemos a história, como eu já disse aqui, a ponta de um iceberg foi o suficiente para fazer com que aquele navio naufragasse. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver na palavra de Deus que o Senhor, ele não escolhe um construtor naval, ele não chama um projetista, um engenheiro, um especialista em construção naval, em construção de navios, mas ele chama um simples agricultor. Podemos dizer que o Senhor, ele chama um amador, porque sabemos que o Senhor capacita aqueles a quem ele escolhe. E o Senhor chama Noé e dá uma missão para Noé: construir uma embarcação, construir a arca. E nós sabemos que Noé, ele segue ali a orientação que Deus dá a ele, porque nós vamos ver que a palavra de Deus, ela dá riqueza de detalhes em que Deus, ele orienta Noé em cada situação que ele deveria fazer, até os tipos de madeira que ele deveria escolher para a construção da arca. Então nós aprendemos aqui que o segredo do sucesso na nossa vida, de nós sermos bem-sucedidos, não está na nossa capacidade humana, no nosso conhecimento, naquilo que nós podemos realizar como seres humanos. Mas o segredo de nós sermos bem-sucedidos nessa vida, nessa terra, é nós andarmos submisso à ordenança de Deus, estarmos submissos à vontade de Deus. Noé, ele foi muito bem sucedido naquilo que ele estava fazendo. A sua embarcação não sofreu naufrágio. Ele ficou 40 dias navegando sobre a água e depois disso o Senhor permitiu que eles saíssem daquela embarcação ilesos. O caos estava acontecendo fora da arca, mas quem estava dentro da arca estava seguro, porque um amador construiu aquela arca, mas ele estava debaixo de uma palavra, ele estava debaixo da vontade de Deus. Entenda, querido, para você ser bem-sucedido na sua vida, seja submisso à vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e fica na paz em nome de Jesus.